Aparecendo só você. Pessoal entrando, né? Aguardar mais um pouquinho, pessoal, a gente inicia. Tivemos, acho que, 15 estados inscritos, tá? Instituições de 15 estados inscritos, até Nordeste, Sudeste, Sul. Instituições da Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Continua Paraná, baixando. Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Tivemos aí mais da metade das unidades de federação inscritas. Tá bom? Eu acho que podemos iniciar. Vera, vamos iniciar aqui. Isso, Max, pode iniciar. Ok. Pessoal, nós vamos. Então, bom dia a todos e todas. É uma grande satisfação a gente recebê-los neste webinar promovido pelo CEMERG, né? E a ideia trazida pela nossa presidente, a Cláudia Romano, que não pôde estar presente hoje, envolvida também em questões importantes que estão impactando hoje o dia já desde cedo, principalmente em relação à suspensão dos efeitos do ENAMED 2025, né, na medicina. E também agradecer a nossa diretora executiva, que sempre organiza belamente os eventos do CEMERG, a Vera Lige, aqui presente. E agora a gente começa aqui, né, e tem o barulho da rua, onde eu estou em casa, o pessoal vendendo, vendendo coisas, acho que talvez esteja escutando. Mas é uma grande satisfação receber vocês, debater um tema muito importante, tem mobilizado todo o sistema de educação superior brasileiro, que são as transformações na pós-graduação lato sensu, né, a partir do parecer deliberado no final do ano passado do Conselho Nacional de Educação. E aí agradecemos sinceramente a presença de cada um dos participantes que nos acompanham ao vivo, que tem nos acompanhado ao vivo nos nossos webinars que temos realizados aí numa média de 2 por mês, a participação de dirigentes, mantenedores, gestores, coordenadores e os profissionais da educação que demonstram interesse do setor, né, do setor, e aqui o setor privado, né, em compreender com profundidade as mudanças regulatórias que se apresentam e os impactos para as nossas instituições de ensino, né? E o nosso propósito nesse encontro é ir além da simples apresentação do parecer. A gente pretende também discutir os seus fundamentos, os desafios da implementação e as oportunidades que se abrem para as instituições, né? Então, e sempre pensando no quê? Como nós podemos evoluir, nesse caso aqui, a lato sensu, tá? Então, para isso, a gente reuniu 3 especialistas que estão aqui presentes hoje, o professor Celso Nisquier, querido amigo, Bruno Coimbra também, querido amigo, Juliano Gribler, da ANUP, também querido amigo aqui, sempre fazendo parceria junto com o CEMERG. E nós vamos organizar de tal forma. O professor Celso Nisquier, ele tem uma demanda hoje, tem uma reunião, surgiu agora há pouco, uma reunião no pleno em relação à educação profissional tecnológica, EPT. Ele vai precisar se ausentar umas 10h35, por aí. Então, nós vamos iniciar a apresentação e a fala do professor Celso. Lhe agradeço, professor Celso Nisquier, que é membro da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, vice-presidente do CEMERG, reitor do Centro Universitário no Carioca, né? E ele presidiu a comissão responsável pela elaboração desse parecer, que é o parecer 637 de 2025, que será o foco desse webinar, que tem como relatora a professora Mônica Sapucaia. Professor Celso, fica à vontade, pedindo também para as pessoas que estão aqui nos assistindo, que se tiver alguma questão específica para o professor Celso, ele vai dedicar uns 5 minutos a responder as questões que surgirem, tá ok? E aí podem colocar aqui no chat. Depois as questões para os demais, a gente vai debater ao final da fala do Bruno e do Juliano. Professor Celso, fica à vontade, eu vou compartilhar para você aqui a tela, não é isso? Isso, obrigado. Bom, pessoal, bom dia. Uma honra estar aqui com vocês do CEMERG, que é a minha casa, ainda mais na companhia, né, de pessoas brilhantes, como o coordenador
desse webinar, o professor Max Damas, que eu conheço há pelo menos 2 décadas e admiro o trabalho que ele faz competente, o Juliano, que é um grande líder, hoje à frente da NUP, o Bruno, que é um exemplo de jovem brilhante, além de ser o RIG mais bonito de Brasília, segundo a última pesquisa feita pelo público feminino e também masculino. Obrigado, Bruno, por estar aqui presente. Queria agradecer muito a Cláudia Romano, nossa presidente, e a Vera Lígia, que é a super craque diretora executiva do CEMERGE. Eu queria começar minha fala explicando o motivo pelo qual eu estou aqui e não a Mônica Sapucaia, que é a relatora. Ela teve, de fato, alguns imprevistos de agenda, não pôde confirmar a presença aqui conosco, mas esse material que eu trago para falar um pouquinho sobre o parecer 637, que foi aprovado no ano passado pelo Conselho Nacional de Educação, esse material foi elaborado por ela e por mim como uma orientação daquilo que está lá no parecer e que é importante que todas as instituições tenham em mente na hora de avaliar esse documento que está sendo discutido para a homologação do MEC. Depois o Bruno, com certeza, o Juliano, o próprio Max, podem falar um pouco sobre como está essa tramitação, quais são as demandas que ainda existem com relação ao documento, mas eu queria trazer no contexto geral que esse documento ele surgiu como uma evolução da Resolução 1 de 2018, elaborada pelo eminente conselheiro Gilberto Garcia, que foi a primeira a possibilitar o credenciamento exclusivo por organizações do mundo do trabalho. Ela teve, infelizmente, não teve a aplicação ao longo desses anos. Os processos ficaram represados no MEC. Agora, recentemente, o Conselho Nacional de Educação começou a fazer a análise desses processos, até para que esse estoque se encerrasse e a partir da homologação da nova resolução, pudéssemos analisar à luz desse documento de 2025. O que eu queria trazer para vocês também como motivação? Do jeito que estava, não dá, né? A especialização virou bagunça no Brasil. Eu agora estou falando não só como conselheiro, mas como mantenedor também, dirigente de entidade. Quer dizer, cursos a R$19, né? Instituições né, que não são tradicionais, oferecendo cursos em todas as áreas, concorrendo com instituições credenciadas, que obedecem a uma regulação, que são acompanhadas pelo MEC. Precisava se colocar uma ordem na casa. E acho que essa resolução veio também para isso, para colocar a ordem na casa, para adequar os instrumentos aos novos parâmetros do decreto, do novo marco regulatório da educação à distância, né, falando em novos formatos, enfim, para trazer seriedade e segurança jurídica, principalmente para as instituições credenciadas, que acabavam sofrendo, ainda sofrem, uma concorrência desleal. Instituições, por exemplo, que tem 400 alunos de pedagogia, tem 2.000 cursos de pós-graduação cadastrados no EMEC, oferecendo pós a R$19 online para todo o Brasil. Aí não dá, né? Tinha que se colocar uma certa ordem, até em respeito, como eu falei, às instituições credenciadas. Então, isso foi feito, né? E eu quero destacar aqui quais são os principais pontos favoráveis, no meu entendimento, sobre esse parecer com as novas diretrizes para especialização. Primeiro, começando por quem pode oferecer cursos de especialização. Então, em princípio, e eu diria prioritariamente, as instituições já credenciadas para oferta de graduação, né, dentro das suas áreas de expertise, dentro das suas áreas de competência. Programas estrito sensu, né, mestrados e doutorados, também podem oferecer mediante credenciamento exclusivo. Escolas de governo, né, muitas já vêm buscando esse credenciamento há algum tempo. Institutos de Ciência e Tecnologia, os ICTs, e também organizações profissionais. Aqui é o ponto mais interessante, né? Instituições com notória especialização no mundo do trabalho. Aqui se incluiu também instituições associativas, partidárias, aqui por um credenciamento exclusivo, né? Que eu vou falar aqui em seguida como é que ele vai se dar. Quais são, seguindo aqui na apresentação, quais são os requisitos bem objetivos para credenciamento exclusivo?
Bom, lembrando que quem já é instituição credenciada tem autonomia para oferecer a pós-graduação dentro das suas áreas sem nenhum questionamento, tá? Isso é importante. Mas quais são os critérios exclusivos? Os critérios para o credenciamento exclusivo. Primeiro, demonstrar atuação nacional em educação, ter atividade registrada no mínimo 5 anos, ou seja, estar trabalhando em educação há no mínimo 5 anos, ter um conselho científico, um conselho composto por pessoas notórias de especialização, com doutorado, garantindo aqui a legitimidade acadêmica, lembrando que não se pode ter um critério para o credenciamento exclusivo mais suave do que o credenciamento de uma instituição de educação superior. Então, a ideia é que a gente tem aqui, vamos dizer assim, barreiras no mínimo iguais, quem sabe até um pouco mais altas, para aquelas instituições que vão buscar exclusivamente a pós-graduação. Produção comprovada, publicações, cursos, parcerias, infraestrutura adequada, demonstrada na documentação de pedido de credenciamento. Então, esses são requisitos objetivos para que a instituição possa buscar o seu credenciamento exclusivo. Uma coisa que chamou muita atenção é a questão das novas regras que são estabelecidas pelo parecer 637 para as parcerias e convênios. Então, aqui, o que se busca para evitar a terceirização, a chamada barriga de aluguel, né, que eu acho que não é adequada. Quer dizer, parcerias autênticas são importantes, mas parcerias meramente para permitir uma barriga de aluguel, elas têm que ser evitadas. A coautoria acadêmica, então, o projeto pedagógico feito em parceria deve ser feito em coautoria com a instituição. A participação dos docentes, quer dizer, pelo mínimo 50% dos docentes precisam ter vínculo com a instituição. O que é o vínculo? É um vínculo, todas as formas de vínculo da relação trabalhista. Pode ser contratação pela CLT, pode ser como bolsistas, né? Podem ser RPAs, é um vínculo, né? São vínculos que podem caracterizar que pelo menos metade do corpo docente tem amparo, quer dizer, já estão vinculadas à instituição de educação superior. E as instituições, ambas, respondem pela certificação, que é importante, né? Não se pode vender certificado, como infelizmente acontece no nosso mercado por algumas instituições. Aqui, a vedação muito clara é contra a cessão de direitos de credenciamento, intermediação comercial de turmas, subcontratação da gestão acadêmica. A gestão acadêmica é da instituição devidamente credenciada, né, que é aquela que responde às regras que o MEC exige. Então, quais são os percentuais, para ficar claro aqui para todo mundo, né, no slide seguinte? A titulação, no mínimo 30% de titulação estrito sensu, para que o curso possa ser oferecido. Aqui não é aqui todos os cursos, não só das instituições de credenciamento exclusivo, todos os cursos precisam ter 30% de titulação estrito sensu, vínculo institucional, como eu expliquei, 50%, e a frequência mínima dos alunos, né, naqueles cursos, obviamente, no formato presencial, é de 75%. Tá? Então, são regras, algumas, inclusive, já estavam presentes na Resolução 1 de 2018. O que precisa constar do projeto pedagógico, e eu estou realmente sendo assim, um pouco mais rápido, esse material vai ficar disponível para todos vocês que estão aqui com a gente hoje. Quais são os componentes, no slide seguinte, quais são os componentes obrigatórios? Não sei se vocês já estão no slide seguinte. Aqui. A matriz curricular completa, com carga mínima de 360 horas, isso não mudou. Composição docente qualificada, processo de avaliação e política de integridade. Tá? Eu acho que é uma novidade, porque nós vivemos hoje uma questão muito forte com relação a plágios e fraudes acadêmicas. Então, a instituição deve colocar no seu projeto pedagógico componentes obrigatórios, entre eles essa política de integridade. Nós vamos, né, a resolução vai cuidar da certificação digital, né, isso já é né, outras regras, outros regulamentos já existem a esse respeito. Tá? O histórico detalhado deve constar da certificação e o registro no EMEC, para que possa haver um acompanhamento sobre esses cursos. Alguém pergunta assim, mas vai haver a avaliação? A avaliação vai ser feita durante a avaliação institucional. Né? Os programas de pós não têm uma avaliação específica.
eles vão ser avaliados no contexto da avaliação da instituição de educação superior. No caso do credenciamento exclusivo, eles terão que ser renovados de 5 em 5 anos, onde vai ser feita a avaliação dos programas oferecidos. Então, não há, né, continua havendo autonomia na oferta, mas esses cursos constam do EMEC e, eventualmente, na avaliação institucional da instituição de credenciamento, né, de recredenciamento, vão ser avaliados como outros programas institucionais. Então, isso também dá bastante transparência. Quais são as vedações? Isso é importante destacar. Havia um incômodo entre os conselheiros, principalmente no MEC, com relação à oferta de cursos de especialização, lato sensu, como alternativas, substitutos às residências médicas. Tá? A residência médica é algo que possui regulamentação específica. Uma especialização em dermatologia, lato sensu, por exemplo, não é uma residência em dermatologia. E é importante que isso fique claro, não só para as instituições ofertantes, mas também para toda a sociedade. Outro ponto também, e eu queria explicar isso, é a área de atuação. A ideia é que os cursos de pós sejam em sequência, né, como especialização da graduação. Então, o espírito aqui dos conselheiros, especialmente da relatora, foi que os cursos que podem ser oferecidos são nas áreas em que a instituição já tem a sua competência. Tá? É difícil para uma instituição oferecer, não é difícil, mas não faz muito sentido, pelo espírito do que seja a especialização, que é uma etapa além da graduação, que essa etapa não esteja coerente, consistente com a própria graduação. Então, essa foi a intenção dos membros da comissão. E na área de saúde, os credenciamentos exclusivos, né, de ICTs e de organizações profissionais não podem ofertar cursos na área de saúde. Aqui é muito importante, a exclusividade é das instituições de educação superior já credenciadas. Aqui se puxou a exclusividade o seguinte: se você tem uma instituição de educação superior e você tem a área de graduação em saúde, você pode oferecer a pós-graduação em saúde. Mas um ICT não pode, ou uma organização profissional, o Instituto Brasileiro de Neurociência, ele pode se credenciar para oferecer uma pós em neurociência dentro dessas regras de credenciamento exclusivo. Tá? Ele pode se credenciar, mas se for a área de saúde, ele não pode oferecer. Tá? É uma reserva para as instituições de educação superior que já possuem cursos na área de saúde. Então, sobre implementação e vigência, tudo que a gente está apresentando aqui, gente, pode mudar durante essa fase de homologação. O MEC pode, inclusive, se julgar pertinente, encaminhar com modificações desse parecer para reexame do Conselho. Tá? Então, nós estamos falando aqui de um parecer que aguarda homologação e que essa homologação pode sair ipsis literis, com o que está aqui, pode sair com modificações pequenas, mas para outras grandes modificações, possivelmente o texto vai ser reencaminhado para reexame. Então, é só importante para todos entenderem em que pé está essa tramitação. As instituições terão um prazo de 180 dias para aplicar, caso, né, e no momento que a portaria seja publicada. Os cursos que estão funcionando podem continuar até a conclusão das turmas dentro do projeto pedagógico original e, obviamente, aí se revoga a disposição anterior, a Resolução 1 de 2018, que é muito boa, né, do conselheiro Gilberto Garcia, mas não falava em formatos à distância, em semipresencial, não estava adequada às questões da certificação digital, não tinha regras mais claras e rigorosas para o credenciamento exclusivo, para que a gente não, né, as instituições de educação superior credenciadas não sofram uma concorrência né, desequilibrada. Então, em linhas gerais, o que eu queria trazer para vocês. Eu fiz um resuminho que eu vou encaminhar também, Max, com a ajuda da inteligência artificial, né, para ficar essa mensagem clara aqui para todos nessa rápida fala de apresentação. Então, os 10 pontos que eu acho que os mantenedores devem considerar. Primeiro, há um maior rigor regulatório. A especialização passa a ter regras muito mais claras de qualidade, né, de responsabilidade institucional, para combater ofertas irregulares e preservar a credibilidade do sistema, que, em última análise, é o que interessa a todos os mantenedores sérios.
tá? Que é a grande maioria. A autonomia continua existindo, mas acompanhada de responsabilidade. Os cursos das instituições já credenciadas, como as que pertencem ao SEMERGE, continuam independendo de autorização prévia, mas terão que registrar as suas ofertas dentro do EMEC, como já é assim, tá? Só que com um registro um pouco mais volumoso. Fim das parcerias de fachada, convênios somente entre instituições credenciadas ou preservando a 50% e a coautoria acadêmica da instituição de origem. Ou seja, pode fazer convênio internacional, pode fazer convênio nacional, é só que a gestão é cogestão, tá? Não é terceirização. Tá? Fica vedada intermediação, né, acordos comerciais, terceirizações disfarçadas. Isso, de fato, não agrega, né, à saúde do sistema. Há um fortalecimento da identidade institucional. As instituições vão se fortalecer naquelas áreas das suas competências. Tá? A especialização ela passa a privilegiar, né, a lógica passa a privilegiar a especialização baseada em competência comprovada na graduação. Eleva-se os requisitos acadêmicos, o PPC fica mais completo, há uma política de integridade acadêmica que deve constar no PPC, a avaliação fica, por parte, né, de todos, fica mais transparente e os certificados passam a ser digitais com histórico mais detalhado. Valoriza-se o corpo docente, né, pelo menos 30% dos docentes têm que ter titulação stricto sensu, mestrado ou doutorado, pelo menos 50% com vínculo à instituição. Tá? Vínculo, como eu falei, não é CLT obrigatoriamente, em todas as formas de vínculo entre pessoas e instituições. Surgem novas oportunidades para organizações que não são universitárias, como ICTs e organizações profissionais, porém, com critérios objetivos bastante rigorosos, com 5 anos de atuação, conselho científico, produção acadêmica, ou seja, as instituições não vão sofrer concorrência de quem vai entrar pela janela na pós-graduação. No mínimo, serão requisitos tão rigorosos quanto as instituições hoje já enfrentam para o credenciamento e o recredenciamento. Fica protegida a área de saúde exclusivamente para as instituições já credenciadas. Tá? A nova política digital também se integra, né, com a definição de formatos presenciais, semipresenciais e à distância. Os formatos que podem ser oferecidos na pós são os mesmos que a instituição já oferece para a graduação. A instituição já oferece formato à distância na graduação, pode fazer na pós. Tá? Ela pode fazer o semipresencial, é a critério de cada instituição. Tá? Mais uma vez, o alinhamento da pós é feito com a graduação daquela instituição. Tá? E o prazo fica sendo aquele de 6 meses para adaptação após a publicação da resolução. Então, o que isso significa para uma mantenedora? Esse é o meu recado já encerrando. 5 movimentos importantes. Primeiro, menos volume e mais reputação. Aliás, esse movimento acontece hoje em dia na graduação também. Tá? Há uma retração da educação à distância e há uma busca por mais reputação institucional. Menos intermediação comercial, mais responsabilidade acadêmica. Menos oportunismo e mais especialização institucional. Então, cada instituição deve buscar a sua vocação, tanto na graduação quanto na pós. Mais governança, mais compliance, mais transparência e mais valorização das instituições que realmente investem em qualidade. Eu acho que essa foi a intenção. Então, o parecer, gente, não pretende restringir o crescimento da pós-lato sensu, pretende qualificar o crescimento. A expansão continuará possível, provável, eu diria, mas estará cada vez mais associada à identidade institucional, à qualidade acadêmica e à responsabilidade perante os estudantes e a sociedade. Para as instituições sérias, como eu disse, que são a grande maioria, trata-se menos de uma ameaça regulatória e mais como uma oportunidade de se diferenciar no mercado que caminha para padrões mais elevados de credibilidade. Então, encerrando, pessoal, eu realmente acredito que nós temos aí uma oportunidade, claro, vários desafios, inclusive até o fim do processo de regulação, de homologação, mas é uma oportunidade de
sinceramente, afastar os picaretas e valorizar aquelas instituições que realmente têm vocação, que querem alinhar a sua graduação com a sua proposta de pós-graduação, né? Barreiras mais altas para o credenciamento exclusivo, de forma que a gente não tenha gente entrando pela janela. Enfim, então acho que isso, no final das contas, né, e o conselho é um conselho diverso, foi muito bom o debate com o presidente Otávio, que tem visões específicas sobre esse assunto, com a conselheira Mônica também, que tem uma característica mais legalista pela própria formação. A conselheira Beth Guedes participou da comissão, nos ajudou muito, né, trazendo esse viés do mercado, da realidade do pé né, do chão de fábrica das instituições. Então, no final, a minha condição foi, realmente, como presidente, não atrapalhar o debate. Eu gostaria de ter feito uma consulta pública, mas não foi aprovado. Mas não deixamos de estar aqui como conselheiros, falando, né, e apresentando aquilo que foi elaborado. E até a homologação final, o MEC pode fazer mexidas e, eventualmente, o próprio conselho pode reanalisar ou reexaminar, caso assim determine o Ministério da Educação. Tá bom, gente? Então, na meia hora que eu tinha, Max, eu agradeço aí a oportunidade, a presença de todos vocês, me coloco aqui um pouco à disposição nos próximos 5 minutos antes de ir lá para o pleno extraordinário do CNE, mas dizendo que, por fim, e realmente acredito nisso, o trabalho ficou, entre mortos e feridos, ficou um trabalho muito bem feito, muito consistente, muito alinhado com as demandas do próprio setor, né, no que diz respeito a trazer mais segurança jurídica, a eliminar concorrências indevidas e desleais. E eu acho que, se é homologado, do jeito que está, já será uma importante contribuição para o futuro da educação superior. E se o MEC julgar que pode aprimorar ainda mais o texto ou encaminhar para reexame, assim faremos com muita transparência, com muita clareza. Obrigado, gente. Ô Celso, muito obrigado. Conseguiu, como sempre, uma característica sua, né? O poder de síntese. Já nos conhecemos já há bastante tempo. Essa capacidade de síntese e ir direto no objetivo, né? A sua fala final, como você o senhor trouxe a questão da qualidade. Claro que a definição de qualidade é uma definição que pode ser até amplificada de acordo com o interesse de cada um, né? O que é qualidade, mas qualidade, na verdade, o que a gente está tratando aqui é formar profissionais de excelência, né? O mercado, a sociedade precisa de formação de profissionais, então a qualidade é isso. Se nós estamos entregando bons profissionais, em que aquele diploma, aquele título de pós, de fato, ele não é apenas uma moldura na parede, mas de fato ele habilitou o profissional a adquirir competências e habilidades para um mundo em tão efervescência, tão alta complexidade, né? Então, assim, nós sabemos disso, todos que estão aqui participando, nós temos um currículo de graduação que o próprio currículo, quando é um currículo de um curso de 4 ou 5 anos, ele, ao longo dos 4, 5 anos, ele já finalizou o primeiro ano, ele já pode ser um novo currículo, né? Então, imagine a importância da pós-graduação quando você tem, então, uma possibilidade de um alto grau de imprevisibilidade, né, de formação de uma frequência muito grande de mudanças em habilidades e competências no mercado. Então, a pós-graduação ela surge de fato como até um ajuste dos currículos que se passaram pela graduação, porque eles estão, à primeira vista, estão mais próximos do que o mercado está acontecendo, tem uma velocidade maior de adaptação. E o senhor trouxe aqui também uma questão importante em relação à identidade das instituições de ensino, né? O parecer ele tende ao quê? A focar naquilo que a instituição de ensino trabalha, ele se qualifica e tem na sua identidade, na sua missão, e talvez até no seu próprio nicho, né? Onde ela atua. E não se abre para os outros institutos que queiram trabalho, basta se credenciar de acordo com as condições e vão poder todos entrar no mercado, né? Então, assim, não existe uma barreira total no mercado. Existe um controle, uma delimitação, mas existem as possibilidades de entrada, né? Então, assim, você vai ter um credenciamento próprio, e você vai poder se exceto, pelo que eu entendi, professor Celso, eu queria até ver, confirmando, a saúde tem essa exceção, não basta ser credenciado, né? Isso. Só podem ser oferecidos cursos de especialização por instituições credenciadas. O credenciamento exclusivo não vale para oferta de cursos na área de saúde, que fica restrita às instituições credenciadas. Tá. Então, a saúde é um fator que foi
de fato, aí mais protegido ainda, né? Ele teve O caso específico, para todos entenderem, Max, é o seguinte: é um instituto de neurologia, um instituto de por exemplo, dermatologia, um instituto de obstetrícia. Se esses institutos começam a oferecer após em saúde, eles estão tirando o mercado das instituições que oferecem a graduação em saúde e que são naturalmente as mais indicadas para a oferta da especialização. Então, realmente aqui, eu diria que é uma proteção de mercado para instituições credenciadas, justa, nesse caso, justa. Então, eu interpretei isso como uma boa norma. Inclusive, foi uma demanda do próprio MEC para nós da comissão. eu vou dizer, eu acho que ontem, anteontem, nós conversamos sobre algumas questões de futuro, de cursos e tudo, né? E, por exemplo, odontologia é algo que existe em vários institutos fazendo certificações, especializações nas inúmeras áreas de odontologia e não são instituições credenciadas. Então, por exemplo, Aí é o um caso bem caminho famoso. são dois caminhos, né? Não precisa fechar. A instituição pede uma graduação, passa pelo mesmo caminho que todas as instituições passam, né, de buscar autorização, buscar o credenciamento, ou ela faz uma parceria acadêmica com uma instituição existente. São Sim. muitas que oferecem Sim. odonto na graduação. Então, aí uma oportunidade de parceria que surge para as instituições já credenciadas. O Gustavo Fagundes aqui pergunta, professor, aproveitando o seu último tempo. Nessa ótica, não seria razoável, pega aqui, levar isso para outras áreas de conhecimento? Não, não, porque saúde é uma área extraordinária, né? Uma área específica e que tem também aquele problema, como eu falei, das residências médicas, né? Que estavam sendo comparadas à tradicional especialização. Então, o que a gente fez aqui foi as outras áreas, quer dizer, quem atua numa área pode oferecer a pós-graduação naquela área, inclusive na área de saúde, se já atua. Mas a ideia foi evitar que o ensino, a educação em saúde, seja majoritariamente oferecida por institutos que não passam por um credenciamento específico. Então, aqui havia uma preocupação do MEC, principalmente, com a área de saúde, que eu acho que é uma preocupação que está na pauta no dia a dia das nossas discussões, né? Passa aí pelas discussões do ENAMED, pelas discussões do Mais Médicos. Então, eu acho que esse é um momento de preservar a área de saúde. E que bom que o MEC concluiu que a maneira de preservar a área de saúde é privilegiar as graduações que já existem na área de saúde. Tá? Então, eu acho, Gustavo, um abraço aí para você. Eu acho que a decisão partiu da excepcionalidade que a área de saúde traz e do risco que ela traz também para a sociedade. Perfeito, professor Celso. Vamos respeitar o seu tempo, tem uma urgência aí no CNE Obrigado. para tratar. Lhe agradecer enormemente Voltarei pela outras disponibilidade do vezes. tempo. Vamos fazer. O Gustavo Fagundes lhe agradeceu aqui. Foi Tá a sua ótimo. resposta efetiva. Obrigado, Gustavo. Eu vou procurar ver aqui o que é percussiente, mas eu agradeço muito pelo elogio, viu? Seja o que É, for. Obrigado, amigo. valeu, Olha, professor Celso, um obrigado a abraço. todos. Um abraço grande para o Juliano aí, amigo, e Bruno também. Nos vemos proximamente aí em outros debates. Um abraço a todos Ótimo, e professor. Um desculpa abraço, aí um pela abraço. minha saída. Tchau, Não, tchau. perfeito, foi ótimo a fala. Obrigado. Bom, pessoal, nós vamos dar continuidade agora à fala do Bruno, tá? E depois finalizamos com o Juliano e vamos fazer uma sequência de um pequeno debate aqui com questões que virão pelo chat e também que nós discutiremos aqui, tá? O Bruno aqui, além de um querido amigo, é diretor como o professor Celso colocou, de RIG da BMS, né? Relações Institucionais e Governamentais, e ele acompanha de forma muito próxima a evolução das políticas públicas, os processos regulatórios, das discussões legislativas que impactam as nossas instituições de ensino, né? A sua atuação permanente no diálogo entre o setor educacional e o poder público, ele vai nos proporcionar aqui uma visão estratégica sobre esses desafios regulatórios e sobre os caminhos que as instituições precisarão percorrer diante desse cenário que está se desenhando, né? Bruno, meu querido, muito obrigado por aceitar o nosso convite e a bola contigo aí. Um abraço. Oi, Max, bom dia para você. É uma satisfação aqui, né, ter essa aula aqui com o professor Celso, que participou ativamente desse parecer. Também é uma honra estar aqui ao lado do Juliano. Quando eu era advogado, ele já me ajudava muito e agora é meu mentor aí nas pautas de relação institucional e governamental. Então, aqui de público, agradecer aí a paciência e os ensinamentos
que ele tem me dado aí nesse novo roteiro aqui de atuação na BMS. Eu reservei a fala aqui, Max, para honrar aqui o convite, né, da Claudinha, aí, trazido pela queridíssima Vera, que faz possível esse evento aqui. Eu dividi em duas etapas. Eu acho que Celso, de certo modo, já esgotou aqui a que veio, né, essa nova resolução. Ah, o que está descrito no parecer 637, a gente teve uma reunião recente, né, capitaneada pelo conselheiro Otávio, com a conselheira Mônica, a conselheira Beth, o próprio Celso, sobre alguns detalhes aí de toda essa discussão em torno da pós-lato sensu, que me parece evidente que precisa ser arrumado. Isso me parece que essa premissa é inegável, é dela que a gente parte. Então, eu queria trazer para o público aqui, a título de contribuição, uma primeira parte de supervisão, Max. Por quê? Porque tem várias supervisões ativas no Ministério da Educação, nas séries, conduzidas pela diretoria de supervisão, com base na Resolução 1 de 2018, mas que a nova resolução traz de forma ainda mais clara todas essas circunstâncias. Então, eu vou começar pelo alerta, até para atrair atenção nessa quinta-feira, que o Enamed tomou conta, né, de todas as mesas e discussões, para a gente focar aqui e ter essa valiosa audiência aqui sobre pós. Eu vou começar sobre a supervisão, porque é, sim, uma sinalização de alerta de quem estava fazendo alguma coisa de parceria com não IES, perfeito? Com base na Resolução 1 de 2018, com base na nota técnica 388 de 2013, que foi atualizada em 2015. Olha que curioso, né? A gente tem uma nota técnica anterior à regulamentação de 2018, que serve como parâmetro especialmente das questões de modalidade, bem como das questões de como é que eu posso celebrar uma parceria. Então, essa clareza do que está proibido, e o professor Celso repetiu aqui algumas vezes, né? E eu vou tomar a liberdade de falar mais uma vez para que, se alguém está com um caderninho aí, tome nota dessa proposta que hoje está no parágrafo 3º do artigo 2º, parágrafo 3º do artigo 2º do projeto de resolução, que está no parecer 637 de 2025. É essa a nossa base dessa conversa aqui. Então, tudo que signifique cessão de direitos e deveres oriundos do ato de credenciamento, ato de intermediação comercial de turmas. Eu tenho dificuldade sobre esse conceito, tá? O que é intermediação comercial de turmas? Se eu contrato alguém para fazer publicidade, se eu contrato um garoto propaganda, se eu contrato um influencer, alguém para estar e eu absorver essa pessoa, as competências e habilidades de aprimoramento e capacitação que ela possa ofertar, e trago ela para o meu curso, e faço uma parceria que tem repercussão comercial. Isso violaria esse cuidado, a gente ainda vai ter que entender melhor, talvez, no andar dessa carruagem aí, ato de subcontratação integral ou predominantemente da gestão acadêmica. E aí também, o que é isso no detalhe? A eventual contratação de sistema e tudo mais, o que é que eu não invado aquilo que o Conselho Nacional de Educação e o Ministério da Educação, no ato da sua homologação, não querem que as instituições façam. E, por último, prática de quaisquer arranjos que simulem ou dissimulem a oferta irregular de cursos, inclusive quando envolverem instituições não credenciadas. Vou fazer um parêntese aqui em não credenciadas e volto nele, tá? Ou pessoas jurídicas intermediárias. Me parece, Max, Juliano e todo mundo que está aqui com a gente, que o MEC absolutamente não quer, o Conselho Nacional e o Ministério da Educação não querem mais nenhum tipo de intermediação ou de parceria ou de termo congênere com instituição não educacional. Eu quero relembrar aqui que a nota técnica 388 fazia a seguinte distinção. Ela admitia a parceria, ela meio que orientava a parceria, e ela tem lá 2 parágrafos que, em síntese, dizem o seguinte: caberá à instituição, admitindo a parceria, então caberá à instituição educacional a condução de tudo aquilo que é acadêmico-pedagógico.
Então, a definição do programa, a estrutura curricular, o projeto pedagógico, todo esse detalhamento cabendo à instituição. A definição e contratação do corpo docente, todo o relacionamento com o estudante, tudo isso exclusivamente à instituição que detém o credenciamento junto ao MEC. Para o parceiro, eu estou aqui, de novo, falando da nota técnica 388 de 2013, atualizada em 2015, tendo como referencial a resolução de 18, tá, pessoal? E o parceiro, ele só falava que ao parceiro cabe exclusivamente apoio logístico operacional, ou seja, limpar a sala, servir café e menos do que hoje é um tutor, né, na acepção nova agora que a gente está discutindo aí sobre tutor, mediador pedagógico e tudo mais. Então, esses referenciais e os vários processos de supervisão que atacaram essa terceirização do ato regulatório, quando a gente vai em alguns sites que vê chancelado, homologado, reconhecido, isso vai ter que acabar. Já tinha que ter acabado. Então, eu acho que essa maturidade da nota técnica 388, mais o que está na resolução 1 de 2018, especialmente no histórico de supervisões que combateram isso no âmbito da Secretaria de Regulação e de Supervisão, redundaram nessa clareza que me parece que agora nenhuma parceria mais poderá ser celebrada. Poxa, Bruno, então tudo tem que ser pela instituição, diretamente pela instituição? Não. Eu tendo a dizer que não, e eu estou trabalhando num texto, né, numa proposta de resolução que hoje está com o gabinete do ministro para homologar ou eventualmente submeter a reexame. Então, estou falando com base ali, tá, Max? Com base no que está ali consolidado. A única possibilidade, exceto pelas circunstâncias de parceria com instituições educacionais, teve uma discussão se seria restrita ao Sistema Federal de Ensino ou se isso também teria alguma revisão para trazer o sistema estadual e o sistema municipal, para que a gente também trouxesse as grandes universidades estaduais e municipais para a possibilidade de estabelecer convênio e parceria. Eu acho que o sinal que é dado pela 637 é de que as parcerias com as educacionais você vai poder celebrar compartilhando o seu ato de credenciamento e somando para uma oferta entre duas instituições educacionais. Eu tenho algumas dúvidas sobre isso, mas eu vou falar quando do comentário da oferta. Então, isso está de certo modo, muito claro dessa autorização para as parcerias entre duas instituições educacionais. E aí a pergunta que vem é, Bruno, poxa, e aí eu não tenho nenhuma possibilidade de terceirizar a captação, contratar um garoto propaganda, do ponto de vista lá do passado, apoio logístico operacional, mais nada, tudo é pela instituição? Eu tendo a dizer que não, tá, Max? Que sim, que vai ser possível o estabelecimento de uma contratação e outras formas de contratualização em que a IES pretenda, tomando cuidado para que não se... Eu tenho mais preocupação ali com o inciso 2º, tá? Do parágrafo 3º que eu mencionei aqui, em relação ao ato de intermediação comercial de turmas. Eu não vejo como proibir, por exemplo, que uma instituição que cumpra todos os requisitos da oferta contrate empresas, contrate garotos propagandas, vá para as redes sociais e possa ter uma intermediação comercial, né, uma oferta apoiada por esse tipo, e ela possa fazer um contrato de prestação de serviço, contratar esse garoto propaganda, contratar esse influencer, contratar um potencial coordenador de um programa de pós que tenha repercussão nas redes sociais, né, nesse mundo digital, que ele possa atuar não desbordando a vedação de celebração ou termo de parceria que implique nessa terceirização. Então, para aquelas instituições, para finalizar aqui a minha fala desse primeiro campo que eu queria enfrentar aqui de supervisão, como é que eu vou manter a minha pós ou adequar a minha pós e não parar lá na DISUP para ter que explicar o que eu estou fazendo, eu tomaria muito cuidado, eu revisitaria a nota técnica 388, eu daria uma olhada nessas últimas supervisões.
sempre com esse cuidado de que o eventual parceiro que se mantenha fique num campo exclusivamente de apoio logístico operacional e que eu busque, eventualmente, parcerias com instituições educacionais dentro de uma lógica que faça sentido com aquela minha estratégia de oferta. Até a Ana Paula está fazendo uma pergunta aqui, espaços fora da IES, realização de aulas. É exatamente isso, Paula, já aqui me atrevendo, Max, de trazer aqui, eu acho que é isso, Paula. Se você tem tranquilidade, clareza, e o SEMERGE, né, vai cuidar dessas orientações, a gente sempre aqui à disposição, de que isso é apoio logístico operacional e que não desborda para a antiga terceirização, eu acho que não muda muito esse mundo, tá? Em decorrência da 637. Na verdade, ela clareia um pouco mais esse ambiente daquilo que eu vou poder contratar. Então, poxa, Bruno, vou fazer algo em company. Fui convidado aqui por uma grande empresa, por uma grande organização internacional ou nacional, uma entidade nacional que eu vou fazer em company uma oferta. Desde que você cuide com exclusividade de tudo aquilo que é educacional, que é acadêmico-pedagógico, que é definição de corpo docente. Estou aqui sendo repetitivo nesse ponto. Eu acho que a gente traz mais clareza para a nota técnica 388, não erra tanto. Então, sobre essa primeira parte, Max, era isso que eu me propus a contribuir assim, aqui pela manhã. Já agradecendo aqui a pergunta da Ana Paula aqui, a gente vai seguir respondendo aqui provocações. Agora eu vou para um outro campo, Max, que é da oferta. O professor Celso falou muito aqui sobre oferta, mas eu acho que vale a gente adicionar aqui ao nosso papo as seguintes circunstâncias. Teve uma discussão muito grande sobre a modalidade que agora vira formato, como é que fica isso, se é curso reconhecido, não é reconhecido. E aí eu vou modelar minha fala aqui para as IES. Não vou falar para a escola de governo, não vou falar para organizações profissionais, sindicatos, partidos políticos, não vou entrar nesse mérito do credenciamento exclusivo. Eu acho que ele tem um campo próprio para a gente discutir ele. Eu estou aqui para falar para as instituições de educação superior. Então, eu sou uma instituição de educação superior, tenho pós-lato sensu, estou aqui olhando para o parecer 637 para a minuta de resolução. Bruno, o que eu faço agora? Estou aqui com o meu caderno aberto, o que eu posso começar 10h51 do dia 6 de agosto de 2026? A perspectiva, pessoal, para quem tem faculdade, e aí oferta para quem tem faculdade. Vou abrir essa primeira caixinha aqui, tá, Max? O sinal é que, após lato sensu, vai se dar para as faculdades exclusivamente na área do Cine Brasil, Cine com C, tá? Então já vai dar uma olhada no Cine Brasil dos cursos de graduação que você tem e me parece que vai se consolidar a necessidade de curso reconhecido. Beleza? Então tá aqui a tarefa para quem é uma faculdade e tem pós-lato sensu, no dia seguinte a essa adaptação ali, se mantiver os 180 dias de adaptação, qual é a minha tarefa para o dia 1 pós-homologação? Você já tem que ter olhado para os seus cursos, já tem que conhecer a área do Cine Brasil dos seus cursos, né, que é uma classificação internacional, e a partir dali, quais os cursos de pós que você vai poder manter a oferta ancorado nos seus cursos reconhecidos. E aí, ainda falando para a faculdade. Bruno, eu sou uma faculdade que só tem credenciamento presencial. A sua pós vai ser exclusivamente presencial nos cursos que você tem presencial. Então, se é uma faculdade presencial, você não tem pós em outro formato. E aí, qual é a grande diferença de faculdade, pessoal? O professor Celso comentou aqui. A lógica anterior era que eu ancorava os meus programas de pós conforme o meu credenciamento institucional. Isso muda drasticamente. A vinculação não é mais institucional. A vinculação agora é curso, área Cine Brasil e eventualmente reconhecido. Olha o quanto isso muda. Então, por exemplo, ninguém mais vai ter pós ancorada em enfermagem / Cine Brasil EAD. Porque a enfermagem está proibida neste formato.
Então, a vinculação que antes era institucional, agora ela é ao curso. Portanto, olhando o Cine Brasil, eu só vou poder oferecer uma pós na área do Cine Brasil, no formato daquele curso que ancora a pós. Viram que mudou muito, né, a lógica de ancoragem. Antigamente, se eu tinha o credenciamento EAD, eu dava pós-EAD em absolutamente todos os meus cursos, porque não tinha vinculação à área, nem à área do conhecimento, nem à área do Cine Brasil. Então, isso muda demais a lógica de quem tem uma faculdade. Então, tanto a questão de modalidade muda, a vinculação institucional muda, e quais os cursos eu tenho e onde ele pode me colocar dentro de uma oportunidade de oferta de pós. Perfeito? Teve uma outra discussão grande, então eu falei aqui sobre faculdades que já sinalizam alguns recados aqui, tá, Max? Houve uma discussão muito verticalizada, profunda, sobre as instituições autônomas, né? Teve uma discussão no 637 em relação a universidades, centros universitários, se essas instituições que detêm autonomia também ficariam sujeitas a essas vinculações. Me parece que isso ainda é uma pendência de definição do Conselho, juntamente com o Ministério da Educação. Houve uma sinalização que os centros universitários não gozariam dessa autonomia na oferta de pós, perfeito? É exatamente isso, Nilson, que eu vou comentar aqui. Obrigado pela pergunta, que ela me impulsiona ainda mais e me sugere que faz sentido isso que eu estou provocando aqui. Então, há ainda uma pendência de definição. Me parece que as universidades, as instituições que estão sob a organização acadêmica de universidade, elas não terão restrição em relação à área do conhecimento para a oferta de programas de pós. Então, se eu sou uma universidade, tenho credenciamento para as duas modalidades que me granjei os dois formatos, eu não tenho nenhuma restrição do ponto de vista de oferta de pós. Por exemplo, ainda que eu não tenha medicina, área de Cine Brasil, eu não teria nenhuma restrição se eu for uma universidade. Não tenho uma clareza disso, inclusive para a universidade, se essa universidade não tiver EAD, tá? Se a autonomia, para além da área do Cine Brasil, ela também lhe lança automaticamente aos formatos. Eu tendo a dizer que não em relação aos formatos também. Se for uma universidade que não tiver credenciamento EAD, ela não pode partir para o CEM e para o EAD. O centro universitário, agora respondendo objetivamente aqui ao professor Nilson, mas conversando com todos vocês, há uma discussão em torno do centro universitário. A princípio, se recuaria de oportunizar essa mesma condição que está para a universidade que eu expliquei aqui, para os centros universitários, mas isso ainda é uma pendência. Portanto, você que é centro universitário, faça a mesma tarefa das faculdades, porque se vier esse revés, você já está preparado, porque o centro universitário pode criar o seu curso de vinculação, e aqui, de novo, desculpa estar sendo redundante, tá, Max, porque eu acho que contribui. Há uma sinalização de que é área do conhecimento do curso reconhecido naquele formato. Então, se você tem uma pós que vai precisar de uma ancoragem dentro dessa sistemática, anteveja isso, porque para além de criar o curso dentro da sua autonomia para fazer essa ancoragem no Cine Brasil, pode ser que uma outra tarefa seja acelerar o processo de reconhecimento, caso essa exigência de que o curso está reconhecido para que ele gere a ancoragem no Cine Brasil prevaleça. Se vier a manutenção de essa equiparação entre universidade e centro universitário para o campo de oferta, aí essa tarefa fica simplificada, fica apenas a circunstância se você está ou não com o credenciamento EAD. Aí, credenciamento EAD vai puxar toda essa história nova, né, de prorrogação automática para 2027, recredenciamento unificado. Você vai olhar, aí, Max, outro webinar nosso aqui para falar sobre credenciamento unificado e recredenciamento unificado, sobre nova modalidade, como é que vai funcionar isso, instrumento de avaliação pendente de homologação, enfim, não vou entrar aqui para a gente não se perder. Para usar uma expressão aqui do professor Frei Gilberto, sempre conselheiro do Conselho Nacional, eu não vou entrar nesse cipoal e tentar explicar essa jabuticaba, não, tá? E aí, dentro aqui, para ir para o finalmente aqui, Max, da lógica do sistema federal
e das parcerias entre IES e IES. Eu tenho algumas dúvidas também. Aí, né, falhamos na missão de talvez esclarecer tudo aqui para o pessoal, mas não se tem clareza e não me parece definitivo quando ali eles estabeleceram que as parcerias com IES vai poder se dar no sistema federal. Aí eu antecipei aqui um comentário que talvez isso seja revisto para trazer o sistema estadual e o sistema municipal. Imagina a gente deixar de fora de potenciais parcerias, USP, Unicamp e tantas outras instituições que não são do sistema federal para oferta conjunta de pós-graduação lato sensu. Mas, para além disso, talvez vai precisar de clarear também a seguinte circunstância. Eu sou uma faculdade, tenho um curso de Direito, eu vou poder estabelecer uma parceria com uma instituição que tem medicina ou que tem área da saúde semipresencial, e eu não tenho semipresencial, quais são exatamente os requisitos para que as congêneres, para que as IES/IES, duas instituições educacionais, estabeleçam uma parceria. As duas têm que ter o curso reconhecido no Cine Brasil, ou as duas têm que ser autônomas. Esse detalhe do condicionamento, e aqui não é uma crítica ao projeto, tá, Max? Talvez seja desejável que não se alcance tudo e não se regulamente tudo e não se encaixote tudo, deixando espaços, né, para a autonomia administrativa, a autonomia didático-pedagógica e a inteligência, né, das instituições naquilo que é desejável que ela estabeleça uma parceria, e aí sempre fica um campo para que o Conselho Nacional de Educação, a própria SERES, prestem esclarecimentos adicionais à medida, né, que a nossa caravana avance nesse resgate. Eu não tenho outra expressão, tá? Nesse resgate da pós-lato sensu, porque a mim me parece inequívoco que a gente perdeu aí, né, os caminhos aí, e aí com essa tarefa de resgate, com essa oportunidade de rediscussão, né, a última, né, 2018, então talvez maturidade suficiente, erros e acertos suficientes para que agora a gente retome aqui a discussão da pós-lato sensu. Para arrematar, Max, e aí pode ter ficado aí uma notícia e tudo mais, como a BMS, junto com o Brasil Educação, participou disso, a gente só apresentou um questionamento ao Ministério da Educação sobre algumas circunstâncias que podem significar uma melhor sintonia entre o que está estabelecido no novo decreto 12456 e o que está nessa resolução. Como as discussões marcharam juntas, a gente fez uma provocação pelo Brasil Educação para que o MEC cuidasse também para que, quando essa resolução sair, ela já saia homologada em sintonia com a 12456 e, claro, com o decreto 9235, que trouxe algumas alterações sobre a pós-lato sensu. Então, também para aqueles que já se debruçaram sobre essa discussão, do artigo 29 do decreto 235 e outras circunstâncias aí de modalidade / formato de oferta, a gente também provocou isso para o gabinete do ministro, para dialogar com o Conselho Nacional de Educação, para que já saia uma resolução mais segura do ponto de vista normativo jurídico e não gere inquietações ou não evolua para melhorar o quadro de oferta de pós-graduação lato sensu no Brasil. Max, mais uma vez, obrigado, cara. É sempre uma felicidade estar contigo, uma responsabilidade imensa. E mais uma vez aqui agradecer a Claudinha e ouvir aqui o Juliano, que de fato importa, que sabe como é que é a operação ali, os anseios ali de ANUP e de um grande grupo. Obrigado aqui mais uma vez. Obrigado, Brunão. Já vou passar para o Juliano. Bruno, você está me ouvindo bem? Você foi concatenando aqui algumas dores das instituições de ensino. Aí você já fez algumas leituras de perguntas. A gente tem algumas perguntas depois, devem ter algumas para o Juliano ao longo também. Acho que ficou legal essa dinâmica. Tem uma do professor João Roberto, até antes do Juliano falar. O professor João Roberto, ele perguntou bem no início, em relação à questão política, ou algo assim, né? Por que desde outubro está com o ministro e não foi homologado? Essa é para mim, Max? Perguntou quando você estava aí, eu aliviei o Juliano nessa. Claro, não.
teve uma discussão muito grande, Max, provocando que tivesse audiência pública, que tivesse consulta pública, que tivesse uma discussão maior em torno dessa resolução. Talvez essa reunião que eu mencionei aqui tenha sido uma forma de retomar o diálogo sobre a pós-lato sensu, ainda em tempo, porque não está homologada. As entidades representativas foram lá e apresentaram as suas manifestações. Então, eu imagino, Max, e aqui trazendo a minha bola de cristal aqui, que algumas circunstâncias, especialmente essas que talvez com felicidade aqui eu trouxe para o diálogo, que é aonde a gente pode gerar alguma divergência do que a gente já está estabelecendo em relação a formato, em relação a credenciamento unificado. Qual é esse novo paradigma regulatório das instituições de educação superior que está estabelecido pela 12456, que a gente pode aproveitar essa discussão da pós-lato sensu e já fazer as conexões ideais, dando maior segurança jurídica e antevendo problemas dessa resolução. Então, eu atribuiria, primeiro, a isso. Segundo, eu atribuiria ao volume de credenciamentos exclusivos que estão protocolados no CNE. O CNE precisa entender o que fazer com esse legado, de modo que também sintonize com o que eles vão fazer daí para frente. Então, também se debruçar sobre, como eu disse aqui, esses acertos e, eventualmente, erros do passado. Eu acho que também esse período de lá para cá deu uma dimensão melhor da tarefa que está atribuída a essa resolução que está pendurada aqui no parecer 637 e essa oitiva desses anseios, sabe? Assim, por exemplo, quando ele colocou ali os partidos políticos, sindicatos, instituições do mundo profissional e tudo mais, que a gente sabe que vai ter interesse, os ICTs, né, trouxe essa maior clareza do que era mundo do trabalho, mundo da pesquisa, era tão difícil definir isso. E eu penso que também algumas supervisões muito recentes, tá, que tiveram um start com base na 1 de 18, eu acho que, a bem das instituições, essa demora não é prejudicial. Eu acho que ela gera uma maturidade e testa já essa 637 para que ela já chegue no mundo normativo, regulatório das instituições, nosso, né? O que não nos falta é novidade quase todo dia, já chegue melhor testada, por assim dizer. Então, eu acho que foi esse trabalho no melhor concílio e melhores contornos regulatórios para que saia um documento pronto, né? E já dedicado a esse propósito. E essas outras circunstâncias, Max, que não tem como ignorar. Cine Brasil, instituição autônoma ou não, como é que vai conversar com os formatos, os fluxos regulatórios da própria série, tudo isso. Perfeito, Bruno, perfeito, show. O Juliano agora também, o Juliano tem um tempo apertadinho, tá até 11h30, 11h35 com a gente. E a gente tem algumas perguntas a mais, Bruno, também, que o professor AJ trouxe aqui, a gente traz isso para depois, eu tenho algumas perguntas também. E te agradecer imensamente, Bruno, fica conosco aqui, não sai não, tá? Eu sei que o Galo se classificou no último minuto aí, agora há pouco, mas fica tranquilo, tá nas quartas de final. Vamos lá. Juliano, bola contigo. Juliano aqui é presidente da ANUP, diretor de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Cogna Educação, né? E possui uma experiência enorme em relações governamentais, como o Bruno bem colocou aqui, articulação institucional e representação da educação superior privada brasileira, né? E essa atuação que ele tem, ele permite acompanhar de perto esses desafios que são enfrentados pelas instituições, pelas nossas instituições, contribuindo para que essas discussões sobre regulação estejam sempre alinhadas às necessidades reais, né? É importante sempre trabalhar com isso, as reais do setor e fortalecimento da educação superior no país. Juliano, te agradecer imensamente o teu tempo, seja muito bem-vindo e bola contigo. Maravilha, Max. Bom dia a todos que nos acompanham. Queria começar agradecendo a Cláudia, presidente do Semerge, pelo convite e dizer que é sempre uma honra poder participar desses espaços com pessoas tão qualificadas como o conselheiro Celso, como o Max e como o Bruno. O Bruno é muito gentil para falar sobre a experiência em relações institucionais, mas eu digo que ele é um grande especialista, ele sempre foi Rigg, ele só não usava esse nome, né? Mas ele entende tudo, faz isso há muito tempo. É verdade. E eu aprendo muito com ele também, então é uma ótima troca que a gente tem sempre aqui no setor, diversas entidades atuando em prol do que é bom para o setor como um todo, boas políticas públicas eficientes e que atinjam o resultado que se espera. E é difícil falar depois do Celso e do Bruno, né? Porque eles já abordaram várias frentes da discussão da resolução de pós, e tudo que a gente está falando é numa perspectiva de possível cenário, né?
Porque, como eles bem trouxeram, a resolução não está homologada ainda. E até ela estar homologada, tudo pode acontecer, né? Pode ser alterado, pode voltar. Então, a gente tem que entender essa discussão. É muito boa porque ela provoca, né, os anseios e nos ajuda a enxergar melhor onde é que estão os principais problemas, desafios. Mas entender que talvez assim que ela for homologada, Max, vale um novo webinar aí com o pessoal para a gente poder esclarecer como ficou e tentar endereçar as dúvidas. Teremos Falando updates, né? sobre isso. Falando sobre essa resolução de pós especificamente, é claro que ela representa uma mudança de paradigma na pós-graduação de lato sensu, né? Ela preserva a flexibilidade, né, dos cursos de especialização, mas ela amplia significativamente os mecanismos de controle, transparência e responsabilização institucional. Então, a gente vê que muitas instituições tratavam o lato sensu como uma oferta de menor complexidade regulatória, mas essa nova proposta, apesar dela manter a dispensa de autorização, ela deixa claro que todos os cursos, que não é uma ausência, né, de regulação e que todos os cursos vão ter que estar registrados no sistema EMEC, tem que ter informações atualizadas. Então, Max, tem uma série de impactos em diferentes dimensões da instituição, tá? Tem impacto na governança acadêmica, no portfólio de cursos, nas parcerias e modelos de negócios e no corpo docente e nas certificações dos acadêmicos. Então, se homologada a resolução, a gente vai ter que, enquanto instituição, fazer um trabalho para se preparar para essas regras que vão ser implementadas em um curto espaço de tempo, né? E acho que isso foi um ponto que chamou a atenção, mas que a gente entende por causa do contexto que foi colocado, né? Geralmente, a gente vê as DCNs com 2 anos de entrada em vigor, quando trata de um curso de graduação, mas nesse caso da resolução de pós, a gente tem 6 meses, justamente porque é um curso que é mais célere e também pela leitura do CNE, de que a gente estava numa situação que precisava de uma decisão e uma ação rápida, né? Apesar disso, a gente está há quase um ano, né, aguardando a homologação e discussão do tema, mas ela tem uma entrada em vigor após homologada de 6 meses. Então, falando sobre a governança acadêmica, a pós-graduação ela vai ter que estar mais claramente integrada aos processos institucionais de governança, né? A proposta exige registro de oferta que contemple o projeto pedagógico do curso, composição do corpo docente, infraestrutura, política de integridade e proteção de dados. Então, ela deixa de ser uma especialização que às vezes funciona de forma isolada e ela passa a estar mais integrada com as áreas acadêmicas, regulatórias, jurídicas do curso. Com relação aos portfólios, o Bruno bem trouxe, né, que tem mudanças sobre como se dá o formato de oferta e cursos podem ser ofertados, né? Você tem que ter a graduação para poder ofertar a pós-graduação e quais entidades que podem fazer essa oferta. Então, vai exigir que as instituições revejam o seu portfólio para garantir que que não basta avaliar apenas essa demanda de mercado, mas se de fato essa pós está integrada, tem aderência acadêmica com a experiência institucional e capacidade efetiva de oferta. Então, vai ter que se ter um maior cuidado com relação a esse processo. E até aproveitando aqui a dinâmica, Max, eu vi a pergunta do professor Antônio José, perguntando Ótimo. se os cursos de saúde não vão mais poder ser oferecidos no formato EAD, né? Na verdade, o que o decreto traz é que você precisa ter o credenciamento naquele formato para poder fazer oferta. Então, se você tem unicamente credenciamento presencial, teoricamente só pode ofertar uma pós presencialmente. Agora, se você tem um credenciamento EAD, você vai poder ofertar uma pós EAD, mas ele não vincula isso aos cursos que só são ofertados no presencial, semipresencial e EAD, tá? O que significa isso? Se eu tenho credenciamento EAD, eu vou poder fazer a oferta no curso de Direito à distância. Eu não preciso obrigatoriamente que todo curso de Direito seja presencial, porque na graduação ele só existe no formato presencial, Perfeito. tá? Essa é uma dúvida Essa muito boa. foi uma dúvida que surgiu muito até na época do decreto, né? Que é a leitura, muita gente trouxe esse entendimento que estava limitando a pós-graduação ao formato de oferta do curso de graduação e não foi essa a intenção do decreto. Claro que a gente tem que acompanhar como vai ficar o texto final da resolução, certo? E até o quanto a resolução dialoga com o decreto, né? Que acho que isso é importante para todos, porque a gente precisa ter essa previsibilidade e segurança jurídica. Mas sobre os portfólios de curso, é isso, a gente vai precisar rever para fazer uma análise de quão aquela pós está alinhada com a experiência e missão institucional das IES. Sobre parceria e modelos de negócio, é um ponto também que foi trazido pelo CNE nas conversas e discussões, que eles gostariam de ter regras mais claras sobre como se dão esses convênios e parcerias e como eles podem ser estabelecidos, né? Surgiu uma preocupação muito grande de criação de parcerias e modelos que eram pouco flexíveis e
pós-graduações que só diziam que tinham selo do MEC, mas que não preenchiam outros requisitos com relação à construção do curso, corpo docente, toda a parte acadêmica e pedagógica. Então, trouxeram novas regras com relação ao estabelecimento dessas parcerias, e dizendo que a oferta conjunta ela exige essa coautoria acadêmica do PPC, a cogestão do corpo docente, responsabilização solidária pela oferta, pela certificação e proíbe a cessão das prerrogativas de credenciamento, né? Então, também é um ponto que a gente vê que busca trazer mais clareza a como pode ser feito esses modelos e parcerias e, de novo, reforçar o papel das instituições de educação como as principais entidades na oferta do curso de pós-graduação e especialização, até porque ele tem muito impacto na questão de progressão de carreira em determinadas profissões e outras frentes. Sobre o corpo docente, né, ela mantém a exigência de que pelo menos 30% do corpo docente tenha titulação, mas acrescenta que 50% deve ter vínculo jurídico com a própria instituição. E o Celso abordou isso nas novas regras, mas ele pode exigir com que as instituições tenham que rever a lógica de contratação de professores e como está se dando esse relacionamento nas pós-graduações que estão sendo criadas. Então, é necessário revisar vínculos, a composição das equipes e a documentação comprobatória disso também, né? Porque acho que esse é um ponto importante. Muito do que estava sendo feito e realizado vai ter que ser reavaliado para garantir que vai estar aderente às regras quando elas forem aprovadas. E, por fim, o impacto sobre a certificação e os registros acadêmicos, né? Os certificados têm que ser digitais, acompanhar do histórico escolar de forma mais detalhada, apresentar o ato de credenciamento, o período do curso, e fixa também a questão da frequência mínima de 75%. Então, também busca trazer um maior rigor e mais importância também é como é dado esse certificado e como ele é feito hoje em dia. Então, eu acho que esses são os pontos importantes. O que as IES provavelmente terão que fazer uma vez que a resolução é homologada? Fazer um grupo de trabalho nas suas instituições para conseguir ter ali o aspecto jurídico, regulatório, acadêmico, dialogando e entendendo as pós que são ofertadas, os que querem passar a ser ofertadas nesse novo formato e quão aderente elas estão às regras, né? Porque vai exigir isso que a gente diz, revisão de portfólio, a garantir que a graduação está alinhada à missão institucional, corpo docente, o vínculo em cada uma das pós-graduações e outras frentes. Entretanto, de novo, é algo que talvez não valha a pena fazer de forma tão antecipada, porque o que vigora ainda é regra anterior, né? Por mais que quando surge a informação de que uma resolução foi homologada no CNE, acho que muitas pessoas já entendem, começam a dizer que aquilo tem vigor, que já está valendo, que tá em debate, e ainda não, né? Então, a gente precisa aguardar, de fato, o texto final para entender como vai se dar o ajuste necessário das instituições. E o Bruno trouxe vários questionamentos que são muito pertinentes. E eu acho que isso também é o que leva a resolução ainda não estar homologada, mas principalmente a quantidade de processos que existem desde 2018, aguardando a avaliação do CNE e decisão do MEC. Então, muito provavelmente, a gente está aguardando o avanço e a evolução para limpar talvez essa base de processos que estão em discussão, e aí, a partir desse momento, ter a nova resolução em vigor e aí passar a régua, né? Dali para frente, seguir o novo modelo. A questão é como o setor se posiciona e opera enquanto isso, porque a gente vive momentos de grande insegurança jurídica e instabilidade, né? A gente tem o decreto que está a nova política da EAD, o decreto 12456, que está para entrar em vigor plenamente no ano que vem. A gente tem a discussão de novos instrumentos de avaliação. A gente tem discussão de DCNs, né? Vários cursos estão com essa DCN sendo revisada. E a gente tem essa situação na pós-graduação lato sensu, de uma resolução aprovada, mas ainda não homologada, né? Então, acho que esses questionamentos e perguntas que estão sendo apresentadas são muito pertinentes, porque são temas que nos ajudam até mesmo a trazer e discutir com o MEC, com o CNE, no processo de homologação, dúvidas que vêm das associadas do CEMERGE, né? E aí o CEMERGE também tenho a honra de fazer parte do Conselho Fiscal, então me sinto por parte da instituição aqui, e por isso que não tinha como negar o convite da Cláudia quando ela nos convidou para poder participar e contribuir. Mas acho que essas dúvidas e questionamentos estão sendo colocados, que nem o Bruno falou, acho que a gente não tem
a pretensão de ter resposta para todas as dúvidas, né? Mas ajudar a interpretar, entender em que ponto que está, e os questionamentos que de fato a gente não souber responder, são pontos para a gente levar para discussão com os reguladores e colocar na mesa para eles, né? A regulação ela não vai ser exaustiva e conseguir contemplar cada situação específica, porque o setor ele é muito heterogêneo, diverso, e acho que essa é o objetivo do ensino, essa autonomia pedagógica, cada um ter um modelo e conseguir trazer inovação e diversidade para o aspecto da oferta da educação superior, então ela não vai conseguir ser exaustiva, mas ela tem que conseguir dar resposta para os grandes temas, para as grandes pautas, e quais são os guardrails, né, que a gente pode operar para garantir que as regras estão sendo seguidas e estão, de fato, surtindo efeito com uma pós que tenha efeito para os alunos, de fato, e consiga contribuir nessa perspectiva de pós-graduação, de especialização, que é atualização, que é aprofundamento de temas específicos e recuperar a importância da pós-graduação no país. A gente tem visto matérias, estudos sobre a pós, mas mestrado, doutorado e até o lato sensu como tem crescido, né? E com a pós-graduação, o lato sensu tem crescido muito. Então, a gente entende que é importante essa revisão da regulação. Enquanto a NUP, a gente tem dúvidas sobre alguns pontos ainda que estão sendo propostos e nos preocupa muito é, esses outros formatos de credenciamento também terem uma validação rigorosa, como as instituições de ensino têm, né? Nós passamos por visita, temos que seguir o Cine, tem uma série de prerrogativas que a gente tem que seguir para poder ofertar uma pós-graduação, e é importante que esses critérios também sejam tão rigorosos quanto para as instituições que não são IES também estão propondo oferecer pós-graduação, porque a gente sabe do quão desafiador é você oferecer um curso de qualidade dentro da regulação e seguindo todos os preceitos. Então, é importante conseguir ajudar a resolução a amarrar isso e tem um ponto que não iniba a inovação, mas que priorize as boas práticas, tá? Então, acho que tendo em vista como o Celso falou, do que traz após, o Bruno trouxe as dúvidas, eu quis abordar um pouquinho do que as instituições vão ter que revisar e rever uma vez que a resolução for aprovada e quais são os principais pontos de atenção nesse processo. Estamos acompanhando o processo de homologação da resolução e aí muito em parceria com o CEMERGE, com a BMS, com as instituições que atuam aqui em Brasília na discussão das políticas públicas, então estamos acompanhando de perto e é um tema que é importante para todos. Então, só queria deixar esses 10 minutinhos também para poder ver as perguntas e respostas, poder contribuir também, Max, e agradecer novamente a tua coordenação e o espaço aqui do CEMERGE, que sempre faz webinars com provocações e temas que são muito, muito relevantes. E acho que a pós-graduação é um tema que ficou um tempo talvez parado por outras pautas, como o Bruno bem disse, na média, outros temas que estavam muito quentes recentemente, formação docente inicial, etc. Mas acho que a gente vê que a pós-graduação é um assunto que está voltando a ser um tema quente, porque a gente está perto de talvez ter uma decisão a respeito, porque já vai fazer quase um ano da aprovação da resolução e ela precisa ser homologada, tá bom? Então, agradeço novamente, Max, e passo para você a coordenação do webinar novamente. Obrigado. Juliano, muito, muito, muito obrigado. Você trouxe algumas questões importantes. Você foi complementando, né? Quem fica por último geralmente fica complementando as visões e você conseguiu sintetizar algumas questões e trazer arestas novas aqui para a discussão. Eu vou aproveitar o teu tempo do Bruno, que vocês estão com o tempo no limite das 11h30, então a gente tem 3 perguntas aqui que surgiram no chat, tá? Então aí vocês ficam à vontade entre vocês dois para poderem responder. Uma veio do Valmir, tá? Eu não disse de qual instituição ele pertence, mas como fica a alteração realizada pelo decreto 12456, referente ao lato sensu, dando uma nova redação àquele decreto lá do 9235 de 17. Então, conforme segue, por exemplo, no artigo 29, os cursos de pós-graduação lato sensu podem ser ofertados por IES, escolas de governo e instituições que ofertam exclusivamente cursos ou programas de pós-graduação em estrito sensu reconhecidos pelo Ministério da Educação. E aí tem o parágrafo 1º, né, que fala oferta de pós-graduação lato sensu por instituições que ofertam exclusivamente cursos ou programas de pós-graduação em estrito sensu reconhecidos pelo MEC, está condicionada a credenciamento por meio de procedimento simplificado, nos termos da legislação específica. Não sei como é que vocês pretendem. Então, eu acho que o Bruno vai poder complementar, porque esse foi justamente um dos questionamentos que ele comentou que foi feito, né? A respeito da aderência da resolução ao decreto, porque existe uma contradição, né? O decreto traz de forma clara quais são as instituições que podem oferecer pós-graduação lato sensu, e a resolução amplia isso. E acho que é uma discussão que a gente tem feito, não só com relação ao sistema de pós, mas até mesmo de DCNs, né? O quanto que uma resolução pode ir além do que o decreto está propondo.
E eu acho que essa é uma questão que está colocada, professor Valmir, para os reguladores, né? Porque o que a gente tem são os textos que foram aprovados e tem uma leitura e interpretação desse texto. Agora a gente tem que ver a aplicação como se dá disso. E acho que o entendimento do setor é que o decreto prevalece sobre a resolução, mas aí o Bruno, por mais que ele diga RIG, ele é doutor também, né? Então ele vai conseguir implementar melhor para a gente aqui. Juliano, é Bruno, exatamente isso. Nada, nada complementar, tá vendo aí? O Juliano é RIG, mas é advogado já também, pô. É exatamente isso, Marcos. A discussão é essa. Se lá fala IES, escola de governo, e quem tem estrito senso, vai ter que falar que credenciamento exclusivo vai tornar alguém uma IES ou que é uma vedação. Eu vejo que o Ministério da Educação está diante dessa encruzilhada. Mas, no meu modo de ver, para dizer que é uma IES, desnatura, de certo modo, o conceito e natureza jurídica da exclusividade, que seria exatamente para uma não IES. Então, talvez você, Max, possa nos contribuir com essa visão, porque é mais filosófico do que institucional, governamental ou jurídico normativo, tá? tá numa região nebulosa, né? Tem na inteligência artificial, Bruno, tem uma coisa chamada lógica fuzzy. Hoje em dia não se trabalha mais, mas é a lógica nebulosa, ou seja, uma informação que está num lugar e às vezes não está no mesmo lugar. Então, é algo difícil da gente explicar aqui como é que nós procedemos. Mas, vamos seguir para a gente aproveitar o tempo. A Ceci fez um questionamento, acho que vocês já puderam olhar no chat também, mas eu posso fazer a leitura aqui. A Ceci, gostaria de submeter uma dúvida sobre o cenário dos institutos que hoje ofertam pós-graduação lato sensu, como o caso dos institutos de odontologia. Com as mudanças em curso na regulação da pós-lato sensu, esses institutos, para continuar ofertando suas especializações, pelo que está escrito, precisarão necessariamente, primeiro, obter credenciamento junto ao MEC, segundo, constituir-se como faculdade e credenciada com oferta de graduação. Existe alguma via que lhes permita seguir operando como estão hoje, ou o credenciamento exclusivo seria a única alternativa? Posso comentar, Max? Assim, se isso já aconteceu, tá? Primeiro que isso não é novidade. O credenciamento exclusivo já foi extinto uma vez. Era muito comum a Fundação Escola Superior do Ministério Público ofertar, acho que a Magis tinha oferta, essas instituições, inclusive, entraram na justiça para preservar as suas ofertas naquele modelo em que ela existia. E aí veio em 2018 e recriou o credenciamento exclusivo e deu de volta o guarda-chuva para elas dentro daquela acepção que foi criada de mundo do trabalho e mundo da pesquisa. Ou seja, o seu exemplo aí de um instituto de odontologia, ou ele vai ter que já ter se constituído como um ICT, ou ele vai ter que se transformar numa IES para vir para o mundo convencional de oferta de pós-graduação lato sensu, ou ele vai ter que caber, de alguma forma, na lógica do credenciamento exclusivo, dentro daquele prazo estabelecido. Então, na sua pergunta, talvez tenha muito a ser antecipado para não ficar desguarnecido, como já no passado ficaram aquelas instituições que não aderiram à reformulação ocorrida pela Resolução 1 de 2018. E aí, Perfeito. Bruno, me corrija se estiver errado, porque talvez uma quarta opção seria parceria, né? É fazer a parceria com alguma IES para fazer oferta, né? Desde É, que não invada aqueles incisos todos lá, porque eu tendo a dizer que parceria e convênio, na lógica antiga, ainda que reparta apoio logístico operacional e responsabilidade acadêmico-pedagógica, fica ainda mais arriscado com aqueles itens lá que, por exemplo, de parceria comercial, aquele ali de todos é o que mais me angustia qual é a exata dimensão dele. E aí veio até a pergunta da Ana Paula anteriormente. Então, isso. sim, é exatamente isso, Juliano. Pode ser uma alternativa, sim, mas com todos os cuidados redobrados pelas novidades trazidas no parecer 637. Perfeito, Bruno. Até acho que ela faz algum questionamento depois, mas você já respondeu. Em relação se precisa ser uma entidade organizada sob forma presencial, se poderia ser uma entidade organizada sob forma empresarial, né? Ou se não, se tem que estar vinculada a uma IES que tenha graduação, né? Acho que você respondeu isso aí já de uma certa forma. A Ana Paula fez mais uma pergunta, na verdade duas, uma anteriormente, sobre o formato, se o formato remoto ao vivo ele pode ser ter equivalência com o formato presencial. No caso lá, acho que essa pergunta surgiu na questão da EAD, se está credenciado EAD ou não, em área da saúde, algo assim. Pode, Bruno?
quiser comentar, Juliano, mas não, formatos são três. É Presencial, isso. sem Não existe formato. presencial, É isso aí. a questão do síncrono, do remoto, são refinamento disso nas portarias, perfeito? Formatos são só três. Então não Formatos de tem. oferta são só três: presencial, semipresencial e distância. É isso. É. E o decreto, ele traz claramente o que, que é atividade síncrona mediada. Ele coloca atividade síncrona não é presencial, é online, tá? É considerado EAD. Então, lá no decreto, ele traz esses conceitos para deixar claro, porque antes tinha essas dúvidas, o que, que é ou não. Agora, já aproveitando a outra pergunta, e aí acho que o Isso, da Bruno Ana pode Paula até. complementar também, ela pergunta se os cursos que são semipresenciais, após, também tem que ser necessariamente no mesmo formato, tá? E aí, Ana Paula, o entendimento é que não, tá? O entendimento é que a IES tem que ter o credenciamento para poder ofertar o formato na pós que ela quer ofertar, mas que isso não vincula A ao origem do formato do curso. curso, na Exato. graduação. Então, o exemplo é aquele que a gente mencionou antes. Se eu tiver um credenciamento para presencial e EAD e eu tenho um curso de graduação em Direito presencial, eu posso ofertar uma pós-graduação em Direito EAD. Não teria uma proibição com relação a isso, porque o formato de oferta pós-graduação está mais vinculado ao tipo de credenciamento do que à permissão de formato do curso. Porque, imagina, senão a gente proibiria todos os cursos de EAD de pós-graduação em Direito, Enfermagem, Psicologia, Medicina e Odontologia. E imagina você não poder fazer uma pós-graduação que seja semipresencial ou EAD em Direito ou Psicologia, não faz o menor sentido. Então, essa dúvida surgiu e ainda surge, né, por causa da leitura do decreto, de como a resolução está escrita, mas, a princípio, não existe essa obrigação da pós-graduação ter que seguir o mesmo formato de oferta do curso, está mais vinculado ao credenciamento. Pessoal, eu acho que chegamos aqui exatamente no ponto 11h30, 11h29, 11h30, para liberar os nossos ilustres convidados, experts aqui na área. Na verdade, vocês puderam ver que não só na área, mas em várias áreas, né? Então, jogam em todas as posições. Então, a gente aproveitando aqui, agradecemos, se a Vera quer finalizar alguma questão, mas agradecer a presença de vocês, o tempo disponível, as perguntas tivemos aí, e a dinâmica foi muito boa, deu para elucidar bastante do nosso público, perguntas que vieram do Brasil inteiro. E agradecer novamente o Juliano, Bruno e ao professor Celso, que teve que se ausentar. E a Cláudia Romano pela dedicação aí forte em relação à educação superior particular e todas as demandas que existem, né? Vera Lígia, gostaria de falar alguma coisa? Nossa diretora executiva. Max, eu quero realmente fechar aqui só agradecendo mais uma vez, reforçando o nosso agradecimento aqui a esses grandes parceiros que temos, o Juliano, o Bruno, o professor Celso, a quem a todo momento recorremos, né, sempre que necessário, porque são grandes experts aí que nos apoiam sempre. Então, muito obrigado por aceitar nosso convite, por estar conosco, e porque já já vem. Um grande beijo para vocês e obrigado a todos os participantes. Tchau, 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 tchau. Um abraço a vocês. Tchau, Tchau, tchau. gente. Beijo. Tchau, pessoal. Obrigado. Um abraço.